professora, o nome de Maria Alice Lacerda, né, que o levou a vislumbrar a arte. E a partir daí ele começou a buscar. E quando ele chegou na idade mais ou menos de 20 e poucos anos, ele reuniu uma turma dos primos, dos amigos, e foram buscar encenar, né? Assim começou a vida teatral dele lá em Santo Antônio. Como ser humano, ele irradiava em todos os sentidos uma competência e uma generosidade muito grande. Ele era um mestre sem defeito de pedagogia, ele era de uma generosidade extrema no sentido de apoiar as pessoas que faziam arte, e ele era, no meu caso, um grande amigo que eu queria. Luiz Carlos Ribeiro foi uma das grandes lideranças do movimento teatral em Mato Grosso, principalmente na década de 70, 80, né? Nesse movimento de enfrentamento da ditadura militar, né? E além de tudo, essa pessoa, com esse conhecimento que ele tinha do teatro, era um pesquisador, né? Era um professor nosso, né? Luiz deixou uma produção dramatúrgica muito grande que precisa ser vista, precisa ser visitada e precisa ser montada. Eu mesmo já montei alguns espetáculos dele e tenho intenção de montar outros. Eu acho que a gente tinha que ver que essa produção do Luiz, que é uma pessoa que escrevia muito para teatro, né? E isso precisa vir a público. Luiz foi um dos fundadores da FEMATA, que é a Federação Mato Grossense de Teatro Amador, que foi uma organização responsável por tudo que veio acontecer, né, em termos de dar condições do teatro mato-grossense crescer. Então, foi meu amigo pessoal, trabalhou comigo no Rio Abaixo, Rio Acima, do qual eu tenho um orgulho enorme, né, que Rio Abaixo, Rio Acima foi uma peça que apresentamos, inclusive, em vários lugares do Brasil. Quando eu fui assistir o espetáculo Rio Abaixo, Rio Acima, ele era o protagonista, e eu me encantei com o trabalho do Luiz. E a partir daí me tornei seu discípulo. Fizemos alguns cursos juntos e surgiu aí nos anos 90, quando ele escreveu uma peça sobre Pedro Casaldália e me convidou para que nós montássemos juntos. Aí, a partir daquela ideia do Pedro Casaldália, da pesquisa dele, eu fui em São Félix, conheci Pedro e de lá aí montamos a peça Fica Pedro. Então essa peça Fica Pedro foi um espetáculo que nós montamos juntos a partir de pesquisas e a partir desse olhar de Luiz. Luiz Carlos Ribeiro, não sei se você sabe, além de artista, além de intelectual, foi um dos advogados presos em Mato Grosso durante o regime militar. Ele não aceitou a ditadura. Então pouca gente sabe desse olhar, desta história, mas assim, o Luiz era um militante, é um exemplo de gente, de ser humano, de artista. E ter esse privilégio de conviver com ele, para mim, foi muito bacana. É interessante, eu não posso dizer para ninguém que o teatro que Luiz buscava era um teatro da perfeição. Não era. É um teatro da humanidade que se escancarava no palco. Era um lugar onde ele ia dizer ao público aquilo que ele queria receber, que não eram palcos. Ele queria ouvir o público respirar. Isso é muito importante. Um ator que pretende dizer ouvindo é uma coisa fantástica. Era um grande declamador, extraordinário. Ele pegava um poema, ele mastigava o poema, ele dava assim uma roupagem muito pessoal. E ele gostava muito de Manuel de Barros. Então ele ficou muito conhecido aqui como um intérprete dos poemas de Manuel de Barros.
Quando ele representava, ele deixava a marca dele, a história dele, a história de Cuiabá. Ele tinha o Pantanal, né, dentro dele. Então, quando ele falava desse Pantanal, ele falava com amor, ele construía o Pantanal dele. Então, quando ele declamava, eu não sei, mas quando ele declamava aquela poesia de Manuel de Barros, no Pantanal não pode passar régua. Nossa, mas ele ficava assim, ele transformava, você via nele aquele pantaneiro. Era muito gostoso ouvi-lo contar história, era muito gostoso trabalhar com ele, porque cada minuto ele contava várias histórias, né? Então é fantástico, a contribuição dele para Mato Grosso está aí no livro dele, no Fala Pedro e na Mala de Fugir, né? E você vai na casa dele, é um museu. Tanto que ele tem de história, de guardados, que está lendo, né? Está aberto, está lá para a gente poder ir lá e visitar. Enfim, ele deixou esse rastro assim, de brilho, de luz, sabe? Nós trabalhamos com a luz, né? Ele deixou esse marco, assim, essa presença, essa fisicalidade cênica.